Estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia e continuamos com reportagem da área policial, porque um bebê com pouco mais de um mês de vida foi resgatado na manhã de ontem, depois de receber uma denúncia. A Polícia Militar foi até a Avenida Brasil, na Zona Oeste, verificar se um menor estava sendo vítima de maus tratos. Chegando ao local, encontraram a criança no colo da mãe, que estava com sinais de embriaguez. Imagina a situação. Uma mulher de 35 anos de idade, dependente química, totalmente embriagada e sob efeito de entorpecentes, caminhando aqui pela via, cambaleando. Só que com um agravante. Essa mulher estava com um filho no colo, uma criança de 1 mês e 8 dias. Por volta mais ou menos das 4 horas da manhã, essa mulher chegou aqui à borracharia, que funciona 24 horas, pediu para sentar e aqui ficou com o filho no colo. Ela ficou sentada aqui exatamente durante aproximadamente 4 horas. Segundo os funcionários aqui da borracharia, durante esse tempo, a criança chorava bastante, possivelmente com fome, porque em nenhum momento os funcionários aqui do local viram essa mãe amamentar esse filho. Diversas denúncias começaram a chegar através do 190, a viatura mais próxima veio até aqui. Os policiais da 5ª SICOM e flagraram essa situação. Total abandono, a criança magra, sofrendo maus tratos. Até para vocês, sargento, que são acostumados a lidar com diversas situações, foi uma situação chocante para vocês? Bem, ao chegar no local, a gente até pensava que fosse uma criança um pouco maior. Mas quando a gente viu que se tratava de um recém-nascido, a gente ficou meio assustado, né, com a situação. E a senhora não conseguia nem falar, não conseguia responder nada para a gente, estava bastante embriagada. A gente convidou-a mesmo para ir até a delegacia com a gente. Ela se levantou, quase não conseguindo andar. Embarcou na viatura, a gente foi até a delegacia da menor vítima. Chegando lá, a delegada tomou as providências. Ainda de acordo com as pessoas que estavam aqui no momento em que a viatura chegou, essa mulher apenas chorava, não conseguia pronunciar o próprio nome. Aqui na rua, um carro estava estacionado e uma testemunha que preferiu não se identificar estava dentro. Essa mulher afirma que em determinado momento essa mãe ainda deixou a criança cair. A mulher estava totalmente embriagada, não falava coisa com coisa, não conseguia se expressar. Essa criança foi levada com essa mãe até a delegacia, foi registrado um boletim de ocorrência. Sargento, essa criança foi encaminhada para onde, por conta das condições dessa mãe? Bem, a criança foi encaminhada ali para Conjunto Aruanã, onde acolhe as crianças menores que não tem para onde ir. Justamente porque essa mulher não falou de familiares, ninguém sabe quem ela é, de fato, como ela se chama. A partir de agora, a delegacia responsável vai investigar esse caso, já que possivelmente essa mulher estava aí há aproximadamente 1 mês, perambulando pelas ruas aqui do bairro com essa criança. Ainda de acordo com os policiais da 5ª SICOM, essa área aqui da Avenida Brasil é bastante conhecida, justamente por conta do tráfico de drogas e também diversos pontos de prostituição. Você acredita, então, sargento, que possivelmente essa mulher estivesse por aqui à procura de drogas? Com certeza, tendo em vista que nessa área aqui da Avenida Brasil são vários usuários de entorpecente e também pessoas que ficam fazendo programas aqui nessa área aqui. Por sorte, diversas denúncias anônimas chegaram até a polícia. Essa criança já foi encaminhada a um abrigo e essa mulher foi apenas detida. Foi ouvida pela delegada, mas em seguida foi liberada. E agora, o destino dessa criança, quem vai cuidar é a justiça. Situações como essa devem ser denunciadas sim, né? Você pode entrar em contato com a polícia através do 190 ou na linha direta 181. E a gente continua falando dos casos da área policial porque o motorista de aplicativo foi sequestrado. E quem vai trazer os detalhes sobre esse caso ao vivo para a gente é o Fred Rocha.
Olá, Fred, muito bom dia para você. Conta pra gente como foi que essa situação aconteceu. Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Esse caso foi registrado aqui no 15º Distrito Integrado de Polícia, porque esse sequestro aconteceu aqui no Santa Etelvina, na zona norte da cidade. Segundo informações, a vítima é um motorista de aplicativo. Ele recebeu um chamado e foi atender os possíveis clientes. Quando chegou, viu que se tratava de bandidos. Os criminosos informaram a este motorista de aplicativo que se tratava de um sequestro e acabaram levando ele para uma casa onde já tinham outros bandidos, comparsas que estavam esperando. Lá ele teve as mãos amarradas, ficou com os olhos vendados, ou seja, acabou não vendo nada do que estava acontecendo. E os criminosos disseram a ele que iam resolver, iam prestar contas pela cidade e que depois retornariam. Enquanto os bandidos utilizaram o carro dele para prestar esta conta, segundo disseram, em algumas ruas aqui da cidade, porque ainda não se sabe ao certo por onde esses bandidos passaram e nem se cometeram crimes como arrastões. Depois, eles retornaram para a residência onde a vítima ficou sob a tutela lá dos criminosos que ficaram vigiando o local. E aí sim, os bandidos colocaram a vítima dentro do carro. A vítima ainda estava da mesma forma amarrada, sem conseguir enxergar nada do que estava acontecendo. E depois, esse motorista foi abandonado dentro do próprio veículo em uma rua deserta. Ele não sabe nem dizer ao certo onde é, porque ficou desnorteado, ficou muito assustado com o que havia acontecido. E aí, em seguida, quando conseguiu se desvencilhar das cordas que estavam ali nos braços, quando conseguiu tirar o pano que estava tapando o olho dele, ele buscou ajuda em um posto de combustíveis e aí disse o que havia acontecido ali para os frentistas. Em seguida, o caso veio parar aqui no 15º Distrito Integrado de Polícia e agora a Polícia Civil investiga para tentar identificar esses criminosos, até mesmo por meio do chamado que foi feito pelo aplicativo. Esse é um caso que a polícia vai precisar desvendar nos próximos dias, mas o lado positivo dessa história é que a vítima acabou recuperando o carro e também não sofreu nenhum tipo de lesão mais séria, só mesmo a questão psicológica, que agora vai durar um tempo para que ela consiga se recuperar de tudo isso. Adriane. É uma situação traumatizante, né? Uma situação de desespero. Você estar um carro de olhos vendados, amarrado, sem saber o que pode acontecer, né? Algo que traumatiza qualquer pessoa. Agora, Fred, você tem informações para a gente de um acidente que aconteceu na rodovia Manoel Urbano na noite de ontem? Sim, segundo informações, este acidente aconteceu lá na estrada Manoel Urbano, né, que liga inclusive os municípios lá de Iranduba e o distrito de Cacau Pireira. Mais precisamente, este acidente aconteceu ali no distrito de Cacau Pireira. Dois carros estavam fazendo racha, que é aquela corrida que um fica apostando com o outro, quando um deles perdeu o controle e bateu na traseira do veículo que estava na disputa. Este carro acabou capotando várias vezes, segundo informações de testemunhas, foi parar 100 metros depois da pista, ou seja, numa área de mata que fica ali bem próximo à estrada Manoel Urbano, e duas pessoas ficaram feridas. As pessoas que passavam pelo local, inclusive, fizeram alguns vídeos dos atendimentos que foram prestados às pessoas que estavam ali numa situação bem complicada, porque elas ficaram bastante machucadas, já que o acidente teve uma certa gravidade, o carro capotou diversas vezes, até uma informação de que uma das pessoas, dessas vítimas, teve uma fratura mais séria, uma fratura exposta. A gente sabe que sempre requer muito cuidado. É lógico que o vídeo é até um pouco forte, mas a pessoa reclama de muitas dores. Esse caso, a polícia também ainda está investigando, até porque a gente sabe que racha é crime, não pode em qualquer área urbana ou mesmo rural, onde quer que seja,
Os rachas, eles só podem ser realizados em pistas especializadas para isso e, na verdade, nem tem esse nome de racha, como popularmente as pessoas falam. Realmente existe um esporte para isso e as ruas não são os locais ideais para que as pessoas façam esse tipo de coisa. E muitas vezes podem terminar dessa forma. Por enquanto, a gente não tem o estado de saúde das vítimas. A Secretaria de Estado de Saúde não divulgou ainda como estão essas pessoas que se envolveram neste acidente. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. Nós já estamos ao vivo com a Rádio FM O Dia e vamos interagir agora com o Cleiton Pascarelli, que está na 93.1. Olá, Cleiton, muito bom dia. Bom dia. A gente acabou de relatar aqui esse caso de acidente, né, que aconteceu ali na rodovia e também casos da área policial. E quando a gente fala da área policial, chama atenção para a falta de delegados que a gente tem na cidade, né? Principalmente no interior. Algumas cidades do interior não tem delegado, é um investigador que assume essa função ou um delegado assume mais de uma delegacia ali daquela região. E havia uma expectativa durante o ano inteiro de realização de um concurso público prometido pelo governador Amazonino Mendes, que não saiu. Mas agora o Supremo ordenou, esse concurso vai ter que sair. Diferente da promessa do governador Amazonino Mendes, que não foi cumprida, né? Esse concurso exigido pelo Supremo Tribunal Federal vem por conta do caso dos comissários, né? Os comissários de polícia que fizeram um concurso público e essa função não existe em nenhuma polícia do Brasil. Então, eles foram promovidos a delegados de polícia, porque a função era muito similar e eles já executavam, em muitos casos, a função de delegados. Então, eles foram promovidos a delegados, só que uma ação direta de inconstitucionalidade levou o Supremo Tribunal Federal a derrubar isso. Ele disse que não tinha como os comissários exercerem a função de delegado se eles não tinham feito concurso público. E aí, ali em 2015, em setembro de 2015, uma decisão do Supremo retornou com os comissários para a função de comissário, que aqui, no corpo técnico da Polícia Civil, não tem uma função determinada. Enfim, aí eles entraram com embargos de declaração, né? Entraram com recursos no próprio Supremo, que foram julgados ontem lá no STF, e os ministros entenderam o seguinte, que devido à situação da segurança pública no estado do Amazonas e por conta da lei de responsabilidade fiscal, os delegados, na verdade os comissários, podem continuar exercendo a função de delegados até o fim do ano que vem, que é o tempo determinado de 1 ano e meio para que o governo do Amazonas faça um concurso público para que eles possam ter a possibilidade de ingressar na Polícia Civil de novo como delegados ou, né, que amplie aí o quadro, enfim, com mais delegados. Agora, os comissários que já estão há bastante tempo no corpo da Polícia Civil terão que fazer concurso se quiserem ser delegados, Adriane. E essa questão da quantidade de comissários atrapalha até a elaboração de um edital, né? Porque uma hora você tem delegado, outra hora você não tem delegado. São pessoas, a maioria delas, muito competentes, já estão há muito tempo. Inclusive, quando houve essa exoneração do cargo de delegado, o delegado geral do Estado era um dos comissários. Então, é uma questão que precisa ser definida com muita clareza para que haja esse concurso que é tão aguardado, muita gente está se preparando. A Secretaria de Segurança Pública disse que já encaminhou todas as necessidades para a Secretaria de Administração, a SEAD, para realizar o concurso. A SEAD diz que já elaborou todo o processo licitatório para iniciar esse concurso público. E agora, a justificativa de não acontecer é o período eleitoral, que impede, de fato, que isso aconteça, né? Afinal de contas, daqui a pouquinho a gente tem eleição, fica para o ano que vem. O próximo governador vai ter que executar, vai ter que colocar para frente esse concurso público, independentemente de quem seja, né? Exatamente. Então, seguir aí, afinal de contas, é uma determinação do Supremo Tribunal Federal, né? Agora, dá muito bem para esse governo, né, preparar tudo aí e já encaminhar, inclusive com possibilidade de datas e tudo mais, para o ano que vem, para o novo governo aí, para um governo que assumir.
Passando o pleito, já dá para lançar o edital, né? Já dá para lançar o edital, aí tem 3 meses ali para você fazer a prova e a gente vai ter o quanto antes esses profissionais nas delegacias, porque há uma necessidade muito grande, não só de delegados, como de todo o efetivo de segurança pública aqui no Amazonas. Exatamente. De qualquer forma, o Jornal Crítica traz uma informação aqui que é interessante, de que uma juíza, aqui de primeiro grau, né, a juíza Etelvina Lobo Braga, teve uma decisão, julgou, né, procedente o pedido de um grupo de comissários de reconhecimento do direito a ocuparem cargos de delegados. A decisão determinou que 54 dos 124 comissários afetados aí pela decisão do STF voltem a ocupar os cargos de delegado. Na sentença, ela determinou que o Estado do Amazonas promova os decretos de nomeações de autores da vigência retroativa à data, né, de 1º de outubro de 2004, ao cargo de delegado de polícia. Isso aqui ainda está numa categoria de recurso e estão aguardando para ver o que a Justiça Estadual deverá tomar, né, entender aí com relação a isso. São 54 delegados dos 54 comissários dos 124 que entraram com essa ação aí, mas com certeza depois fica mais fácil para os outros também reivindicarem essa questão. Muita gente questionou, né, uma juíza de primeiro grau tomando uma decisão contrário ao que diz o Supremo Tribunal Federal, mas eles entendem que são duas coisas totalmente diferentes, pelo menos por enquanto. Vamos acompanhar. Agora, Cleiton, ontem a gente conversava sobre o retorno das atividades na Assembleia Legislativa do Estado. E ali tinham pelo menos duas propostas de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Como que foi essa sessão? Os parlamentares tiveram conflitos? Não. A CPI chegou a ser discutida? Não tiveram, foi pouco conflito ontem lá, Adriane. Pois é. Não chegaram a um consenso, não. O que acontece é que existem as 8 assinaturas que pede ali o regimento, né? Então, a CPI está apta a começar. A situação, né, a base do governo Amazonino Mendes está questionando essa CPI, inclusive dizendo que ela é totalmente politiqueira, mas eles dizem, beleza, se vai se instalar a CPI para investigar a dispensa de licitações, não tem problema. Mas vamos, então, averiguar todos os últimos governos, né? Desde o governo interino de Davi Almeida, o governo de José Melo e até mesmo o governo de Omar Aziz, que são as últimas gestões, né, que comandaram aqui o Estado. Enquanto o Amazonino Mendes dispensou, nesse período, algo em torno de 535 licitações, ao longo dos últimos anos, né, passando por todos esses governadores que eu falei agora, foram 18 mil licitações dispensadas até agora, Adriane. Cleiton, eu particularmente não acredito que nenhuma das CPIs vai ser aprovada. Para o pessoal de casa entender, uma CPI, para ser aprovada, precisa do voto, né, da assinatura de 2/3 dos parlamentares. Então, precisa primeiro convencer esses parlamentares para iniciar um processo. Uma CPI é um inquérito, é uma investigação. A partir do momento que se abre, se for alguém que está, por exemplo, vai ser investigado, pode inclusive ter que ser afastado do cargo durante esse período. Essa pessoa vai ser investigada e vão ser convocados, intimados, testemunhas, vai ser feito um levantamento de provas. Uma CPI custa em torno de 200 a 300 mil reais para a Casa Legislativa e não é terminativa. Ela só vai juntar, reunir provas e depois passar para o Ministério Público ou para a polícia. E no meio desse processo eleitoral é muito complicado que qualquer uma dessas CPIs seja aprovada. Com certeza vai ser plataforma política para um lado ou para o outro, né, por se tratar desse período aí eleitoral. E a própria polícia e o Ministério Público podem iniciar esse processo de investigação independentemente de serem acionados através de uma CPI, né? Exatamente. Então, existem outros recursos para esse período. O que não pode ficar nessa barganha aí. Não mexe comigo que eu não mexo contigo. Não faço CPI, se tu fizer CPI minha, eu faço tua. É algo que parece que é brincadeira, né, com a gente, Exato. com a população, com o eleitor. Esse próprio discurso de que se mexer com o governador, eu vou mexer com o teu candidato, o teu pré-candidato. É um discurso político que nada se preocupa de fato com o dinheiro que foi gasto ou com essas licitações que foram dispensadas. E ouvinte e telespectador do Manhã no Ar,
quando a Adriane fala que uma CPI não é terminativa, é que na maioria das vezes acaba que ela não serve de muita coisa. Ela levanta informações e manda para alguém investigar. Se aquele alguém não andar com a investigação, todo aquele levantamento e todo aquele dinheiro gasto durante uma CPI não valeu de nada. Então, lamentavelmente, é o que nós temos no regimento, né, na Constituição do país. Uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, normalmente termina em pizza. Muito obrigada, Cleiton, pela participação. Excelente dia para você, para os ouvintes e até amanhã. Obrigado, Adriane. Até amanhã. Ó, eu tô saindo para um treinamento amanhã, mas o Emanuel Cardoso vai estar aqui com você. Tá certo. Tudo de bom. Até segunda. Tchau, tchau. Até mais. E depois do intervalo tem um quadro Mais Saúde e a gente vai mostrar que Manaus está entre as capitais do país com o maior número de obesos. Vamos falar também da Semana do Aleitamento Materno. É o Santos Soa, não saia daí.